Olá, amigos. Esse é o segundo vídeo da série Pesquisa na APS, né? O primeiro foi sobre desenhos de estudo. Esse nós vamos falar sobre variáveis, né? Variáveis é uma confusão danada. Por quê? Muita gente boa não deixa claro qual é a variável que ele está trabalhando, se aquela variável é numérica, se é categórica nominal, se é numérica discreta, se é numérica contínua. Isso também não está claro para ele. E aí dimensiona mal a amostra, coloca de forma equivocada a análise estatística, porque não vai dar conta daquela variável que ele está trabalhando. Também faz um desenho de estudo errado, porque tem uma ideia errada da variável. Existem vários jeitos de classificar as variáveis, tá, pessoal? E também não é tão estanque igual eu vou mostrar aqui hoje. Mas pelo menos esse início, essa clareza tem que estar pronta para você, porque senão não tem como começar. Vamos ver? Vamos dar uma olhada? Então, esse modo de dividir a variável foi o jeito mais simples que eu encontrei. Depois eu vou explicar algumas nuances para vocês. Toda vez que falar variáveis, você vai dividir na sua cabeça em, peraí, de que variável você está falando? Você está falando de uma variável numérica ou você está falando de uma variável categórica? É a primeira divisão. Tem vários jeitos, tá, pessoal? Tem gente que divide em quanti, quali. Vai por mim. Isso aqui vai facilitar seu entendimento. Se ela é uma variável numérica, do que nós estamos falando? Número. E se estamos falando de número, você vai dividir em mais duas ramificações nesse algoritmo nosso. O quê? Ou essa variável numérica é contínua, ou essa variável numérica é discreta. Regis, estou perdido. Não está perdido não. Você está entendendo. Sabe por quê? Variável numérica discreta é a contagem do número inteiro. Quantas casas eu tenho? 2 casas. Quantos irmãos eu tenho? 6 irmãos. Quantas fazendas o Tuma tem? 3 fazendas. Né? 3 fazendas. Quantas cabeças de gado o Tuma tem? 700 cabeças de gado. São números discretos, inteiros. Agora, quando eu vou trabalhar com variável numérica contínua, eu estou falando de números quebrados. Por exemplo, estamos falando de valores de hipertensão, colesterol, não é um número certinho. Valor de nota de prova, o cara vai lá tira 2.2, vocês estão me entendendo? 2.3, 2.4, o outro 7.8, o outro 10, o outro 9.8, valor de colesterol 120 ponto alguma coisa, toda vez que tiver quebrado, é variável numérica contínua. Quando tiver variável numérica discreta, estamos falando de valores inteiros. Clareou para você? Também chamada de quantitativa, mas foi numérica. Agora, e se não for isso? Então você está indo para categórica. O que é categórica, Regis? Categórica talvez seja o que você mais conhece. Quer ver uma coisa? Ela vai dividir em nominal, que dá nome às coisas, ou ela vai dividir em ordinal, que dá ordem às coisas. Que nominal? Gente, vocês estão cansados de ver isso tudo assim. Por exemplo, já viu as pessoas falarem, isso aqui é uma variável dicotômica. O que é dicotômico? Sim, não. Morreu, não morreu. A origem é uma variável categórica. Por quê? Porque ela é dicotômica. Não há uma ordem entre elas, porque sim não é maior que não, e você só decide entre duas opções. Ou é sim, ou é não. Ou essa pessoa morreu, ou ela não morreu. Ou essa pessoa teve câncer, ou ela não teve câncer. Estudos, por exemplo, ensaios clínicos, são muitas vezes dicotômicos, porque o desfecho é morreu, não morreu. Não confundam isso com a análise da contagem de mortes e comparação de riscos. Isso é outra coisa. Mas a variável tem que estar clara para você. Quando se fala em variável dicotômica, você está falando de uma variável que categoriza em nome, por quê? É sim ou não. Não tem discussão. Né? Aconteceu, não aconteceu. Vocês vejam que ensaios clínicos, estou falando bastante de ensaios clínicos, porque eles gostam muito de variável categórica nominal, porque dá nome e não tem discussão, não é isso? Morreu, não morreu? Melhorou, não melhorou? Internou, não internou? Né? Teve AVC, não teve AVC? E o que seria uma variável categórica ordinal? É quando existe uma ordem naquilo que você está pesquisando. Ele está em primeiro, ele está em segundo, ele está em terceiro. Existe uma hierarquia. Por exemplo, você vai estratificar pacientes que tenham pressão entre
120 e 130, entre 130 e 140, disso histórico, né? Estou aqui só dando exemplo bobinho para vocês pegarem a ideia. Entre 150 e 160 é o 3. Vejam vocês que existe uma hierarquia, né? Que você vai chamar esse entre 120 e 130 de primeiro, entre 130 e 140 de segundo, entre 150 e 60 de terceiro, e à medida que você vai encontrando os participantes que preenchem, ele vai ser categorizado de forma ordinal, em que ordem ele está. Isso é só uma ideia. Bom, isso tem que estar claro para você antes de você compreender que, na verdade, muitas variáveis que estão na caixinha da numérica podem estar na categórica às vezes, e algumas que estão na categórica podem estar na numérica. Mas quando você desenha o estudo, tem que estar clara essa ideia inicial de qual variável eu estou falando e com qual variável eu irei trabalhar. Porque uma vez entendido esse primeiro fluxograma que está aqui, as nuances e as variações, você mesmo vai perceber. Você mesmo vai perceber que algumas variáveis podem migrar de um lado para o outro dependendo. Por exemplo, aqui no variável nominal, que às vezes trabalha com sexo, e aí põe lá masculino, feminino, você pode dar nome a ele de 1 e 2 para facilitar a sua conta no Excel. Mas esse 1, na verdade, é o M. Esse 2 é o F. Ele não é uma contagem, muito menos uma ordem. Ele é apenas para facilitar a extração de dados do Excel. Mas esse tipo de nuances você vai pegar depois que você entender esse fluxograma. Então, olhem esse fluxo. Se tiverem dúvida, me mandem. Mas a primeira ideia está contida aqui. De acordo com o entendimento das variáveis, você vai ser capaz de desenhar adequadamente seu estudo, você vai ser capaz de adequadamente dimensionar e fazer análise estatística. Sem esse entendimento básico, você fica bastante perdido. Espero que vocês tenham curtido. Vou ver se eu gravo outros sobre busca de banco de dados, análise de estudos. Vamos lá, de acordo com a demanda também de vocês e troca de ideias.